Olá, pessoal. Temos que ter em mente que nessas segundos slides agora que vão ser mostrados nesse vídeo gravado, falaremos sobre o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Desde bebê, nós poderemos já entrar com medidas preventivas, estimulando a amamentação. Porque durante a amamentação, a criança projeta a mandíbula para a frente, liberando, contanto ela fazer isso em torno de 8 vezes por dia, durante um ano, que é o tempo médio recomendado da amamentação, ela, projetando essa mandíbula para frente, ela libera as vias aéreas posteriores, não é verdade? Principalmente na região da orofaringe. Então é importante que essa amamentação seja estimulada. Inclusive nós temos um programa odontológico para bebês e puérperas que desenvolvemos na maternidade do Hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba, onde nós orientamos a mãe sobre isso, sobre a importância da amamentação, de forma que ela se sinta estimulada a não desanimar, a não desistir de amamentar o seu bebê. Inclusive, temos que ter em mente que a mãe tem que introduzir a mama na boca da criança, oferecer a mama, que a criança não sabe ainda o bebezinho. Então, com a mão, ela oferta esta mama e com o dedo indicador, ela abre a boca do bebê para que toda a auréola do peito esteja dentro da boca da criança. Então é preciso que os lábios sejam afastados, que ela abra a boca do bebê para que introduza a mama. Então assim que deve ser feito. E ao mesmo tempo, quando ela chega em casa, ela tem que tomar um banho de sol durante a manhã, para que não forme calo no peito e assim que ele também não empedre o leite na mama. Esse banho de sol é imprescindível que ela tome. Certo? E ela tem que ser estimulada por pessoas que já amamentaram para que ela não desista, porque é bem melhor amamentar do que usar o leite artificial, que são exercícios, além de estimular a fase fálica da criança, que é a fase oral, existe também a transmissão de anticorpos para que essa criança, inclusive, não tenha infecções respiratórias e até mesmo intestinais no futuro, certo? Então vamos estimular a amamentação para nossos bebês. Vocês perceberam neste vídeo que o bebê, ele abocanha totalmente a auréola do peito da mãe. E esse exercício contínuo que ele faz com a mandíbula projetando para frente, faz com que essas vias aéreas sejam desobstruídas. Vocês perceberam bem a movimentação, o estímulo que ele faz com essa mandíbula durante toda vez que ele mama. Então vamos repetindo, estimular a amamentação. Mas se porventura isso não for possível, que pelo menos a mãe não estimule a criança a ter um hábito de sucção não nutritivo, que não se dê chupeta, que não deixe ele chupar o dedo, tá? Porque isso pode gerar uma maloclusão, pode gerar uma mordida aberta anterior, ou até mesmo uma mordida cruzada posterior, certo? Então nós temos que evitar que isto aconteça. Não vamos então estimular hábito de sucção não nutritiva aos nossos bebês. A medida preventiva mais importante é a natação. Devemos incentivar nossos filhos a nadarem desde bebê. Você pode contratar uma professora particular para lhe ensinar no seu condomínio ou na sua casa, para que o sistema cardiorrespiratório se desenvolva normalmente. A melhor forma de se prevenir a apneia obstrutiva do sono é você estimular a natação para o seu bebê. Ou então, se não puder ser com a fase de bebê, pelo menos em 2, 3 anos de vida, porque até evita os acidentes domésticos, os acidentes com afogamentos. Então é importante que a natação seja estimulada o mais precocemente possível como medida preventiva.
Bem, quais são as principais causas das nossas crianças, às vezes, ser um respirador bucal? Temos, na maioria dos casos, ser uma rinite alérgica, em 81,4%. Nós temos casos em que nossas crianças têm hipertrofia da adenoide ou hipertrofia das tonsilas palatinas, ou até mesmo desvio obstrutivo do septo nasal, ou uma associação desses fatores. A criança pode ter rinite alérgica e desvio do septo, pode ter hipertrofia da adenoide, assim como pode ter hipertrofia das tonsilas palatinas. Então, isso é possível haver essa associação. Assim como pode ter outras causas. Às vezes o paciente tem sinusite, o paciente pode ter uma rinite não alérgica, e isso ele se tornar um respirador bucal. Eu vou mostrar para vocês 2 casos de irmãos que foram encaminhados para o otorrinolaringologista, que após ter descartado a apneia do sono, eles ainda apresentavam a respiração bucal. Por isso que foram direcionados para que nós intervíssemos a disjunção palatal, usando um expansor. Nós promoveríamos o aumento da largura da maxila, favorecendo o processo respiratório. Então, o primeiro paciente foi uma menina. Observem bem que o perfil convexo, a ausência de selamento labial e as narinas levemente estreitas, contraídas, como é bem visível nessa foto frontal. E os incisivos superiores projetados. Observem o lábio superior curto, por não havendo selamento labial. E ela era uma respiradora bucal, bem típica, devido à rinite alérgica. Arcada dentária superior, podemos ver os incisivos projetados com a leve contração da arcada superior, ou seja, uma leve atresia devido à pressão negativa que era exercida durante a inspiração. Então, pelo fato dela respirar pela boca, ela promovia uma pressão sobre essa maxila, contraindo-a. E com o passar do tempo, ela foi ficando cada vez mais atrésica. Lembrando que a maxila é um osso, a maior parte de sua constituição é esponjoso. Então, por isso, ele é fácil de ser remodelado. Tanto como um processo patológico de uma má oclusão, como corrigindo uma forma de uma disjunção. Então, ela se remodela facilmente. Na visão lateral, podemos ver aqui a mordida cruzada posterior do lado direito, assim como também do lado esquerdo, já presente. Na cefalométrica, percebemos que não havia obstrução nem na nasofaringe, nem mesmo na orofaringe, porque essa paciente ela tinha uma rinite alérgica. Ela não tinha hipertrofia de amígdalas nem de adenoides. Então, ela foi tratada com um disjuntor palatal do tipo RAS, que é dento muco suportável. E observe que existe um parafuso. Esse parafuso disjuntor ele pode variar de 7, 9 a 11 milímetros, dependendo da quantidade de disjunção que você necessita. O importante é que seja um disjuntor fixo, para que não precise da colaboração da criança de tirar e colocar o aparelho. Então, ele sendo fixo, a mãe ativa este aparelho com 1/4 de volta pela manhã, com 1/4 de volta à noite, porque ele tem uns orifícios aqui no meio, onde ela coloca uma chave e ativa este aparelho. Em torno de 15 dias, você já consegue essa disjunção. Mas o aparelho deverá ficar em torno de 4 meses na boca, como forma de contenção. Porque aqui no meio do palato, nós temos uma fenda palatina. Então, esta fenda palatina, ela precisa, quando você faz a disjunção, ela se separa, porque a maxila é um osso maleável, né? E é um osso duplo. E com o tempo tem que haver a neoformação óssea nessa região. Então, por isso que tem que ter a fase de contenção. Nesta foto aqui abaixo, nós temos aqui um novo disjuntor também, que é o IREX, que é tão eficaz quanto o tipo RAS. A diferença é que ele só é dento suportável, não é apoiado na mucosa com acrílico, como é feito o do tipo RAS. Mas ele é tão eficaz quanto, né? Você observa com a ativação do parafuso que a maxila ela é alargada com essa ativação. A fenda do palato ela é aumentada à medida que você vai ativando esse parafuso. Só que também, tal qual o RAS, ele deverá ficar em contenção por volta de 4 meses até que haja a neoformação óssea. Então, nós temos que aguardar, ok? Mas o benefício é extraordinário, porque quando você faz esse aumento na largura, você permite o alinhamento dentário, não é? Criando alguns diastemas em alguns casos, né? Entre os incisivos, além de um principal benefício, por isso que o otorrino nos encaminha, é que favorece a respiração.
Uma vez que a maxila é um osso fixo à base do crânio, ele não é um osso móvel, então quando você ativa essa maxila, promovendo com a adjunção, ocorre fato semelhante com o osso esfenoide e o osso etmoide. Por isso que as asas do nariz são alargadas durante a adjunção, elas tendem a se alargar justamente porque toda a base do crânio também é alargada. Todo o osso esfenóide e o osso etmoide, favorecendo assim a ter maior área para a respiração, desenvolvimento da respiração. Esta paciente, ela voltou depois na adolescência para fazer um tratamento ortodôntico fixo. Aqui vão ser as fotos finais dela. Em poucos meses, foi só para promover um alinhamento dentário. Mas observe que já foi conseguido um selamento labial, os lábios proporcionais, as narinas ficaram levemente dilatadas, o que era esperado com a disjunção. O perfil tornou-se reto, com harmonia entre base do nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. O sorriso harmônico, corredor bucal levemente estreito, devido à própria expansão maxilar. A arcada superior, estamos observando com os dentes bem alinhados, bem intercuspidados. Na visão lateral direita, nós temos uma chave de canino e chave de molar. Do lateral esquerda, chave de canino e chave de molar. E o importante é que nessa foto oclusal, nós estamos evidenciando bem a expansão maxilar, o benefício que se foi obtido com o uso do disjuntor, onde nós alargamos a maxila e tal fato também ocorreu no osso esfenóide e no osso etmoide. Além de favorecer o alinhamento dentário, nós promovemos um selamento labial, favorecemos que essa paciente deixasse de ser uma respiradora bucal para ser uma respiradora nasal. Na arcada inferior, após aqui a correção ortodôntica, com alinhamento dentário, colocamos a contenção fixa, que deverá ficar por uns 5 anos. O irmão também era um caso similar. O otorrinolaringologista o encaminhou porque ele era um respirador bucal. Tinha sido descartada a apneia obstrutiva do sono, mas ele era um respirador bucal e precisava ser corrigido, melhorada essa possibilidade dela, a capacidade respiratória. Sem falar que também ele estava com ausência de selamento labial e isso era desagradável. O perfil convexo, numa visão mais próxima, a ausência do selamento labial. Hoje temos também as narinas pouco desenvolvidas, não é? Uma visão frontal interna, intraoral, nós vemos que não tem espaço para os incisivos centrais, uma mordida cruzada bem evidenciada na região bilateral, na região posterior, principalmente do lado esquerdo, né? A visão lateral direita mostrando essa mordida cruzada posterior, assim como a foto do lateral do lado esquerdo também, evidenciando essa mordida cruzada posterior. Cefalometricamente, não havia nenhuma obstrução, tanto na nasofaringe como na orofaringe. Mas ele nos procurou, não era porque tinha hipertrofia das amígdalas e adenoides, é porque ele era um respirador bucal, tinha rinite, e nós precisaríamos intervir, auxiliando com um tratamento, para que esse paciente não viesse a se tornar futuramente um paciente apneico, promovendo o aumento da largura desta maxila, favorecendo essa respiração, devolvendo ele a possibilidade de se tornar um respirador nasal. Quando ele nos procurou, posteriormente, na adolescência, ele queria corrigir um leve apinhamento antero-inferior presente. Mas com as fotos aqui podemos já observar o selamento labial presente, que já estava bem harmônico, as narinas, claro, que foram dilatadas com a disjunção palatal. E no sorriso, corredor levemente amplo, né? E do perfil nós podemos ver um perfil harmônico, onde a base do nariz, lábio superior, lábio inferior e o mento estão numa linha única, uma reta só, ou seja, era um perfil reto. Intraoralmente, podemos ver o benefício que se conseguiu com a disjunção maxilar, porque no momento que você faz a expansão da maxila, a arcada inferior tende a acompanhar essa movimentação que ocorreu também na arcada superior. Ele se inclina em direção aos dentes superiores, ocluindo. Isso é comum que isso aconteça. Então, já que ele procurou o tratamento ortodôntico para corrigir um leve apinhamento, nós também aproveitamos para dar um contorno melhor nessa arcada aqui superior, também aqui do lado direito. Observe o lado direito, classe 1 de canino de molar, e do lado esquerdo também classe 1 de canino de molar.
na visão na arcada superior oclusal, o contorno dessa maxila poderia ser melhorado com um aparelho ortodôntico fixo, embora a queixa principal dele tenha sido esse leve apiamento na arcada inferior. Então foi feito todo o tratamento, não é? Mas o importante aqui nessa aula é enfatizar o benefício da disjunção palatal. Mostrar que isso favorece a devolver ao paciente a capacidade dele respirar pelo nariz, desenvolver uma respiração nasal e não respiração bucal ou nasobucal, o que foi obtido. Por outro lado, eu quero deixar bem claro que não havia nenhuma obstrução na fase antes da disjunção palatal, nem na nasofaringe, nem na orofaringe, assim como assim permaneceu na fase da adolescência, quando ele procurou o tratamento. Observe que sempre tem que levar em consideração que tem que haver uma harmonia facial. Este caso dessa paciente, ela nos procurou, não foi porque ela tinha respiração bucal, hipertrofia das adenoides, não, ela não tinha apneia do sono, mas a mãe estava preocupada com a sua estética. Ela percebeu que essa criança estava com o lábio superior muito curto, em relação ao lábio inferior, o lábio fininho, um mento mais projetado, certo? E a visão de perfil, ela diz, olha, o perfil da minha filha não está agradável, ela está com o queixinho um pouco proeminente. É o que se percebeu, mas por que acontecia isso? Porque a língua, ao invés de se acomodar lá no palato, ela estava se alojando no assoalho lingual, projetando esses incisivos inferiores. Com isso, os incisivos inferiores estavam à frente em relação aos superiores, quanto que o certo seria a vestibular dos incisivos inferiores teria que ficar tocando na palatina dos superiores, ou seja, a borda incisal dos incisivos inferiores teria que tocar a superfície palatina dos superiores. Aqui não. Devido à pressão lingual, nós estávamos numa posição de topo a topo, onde a borda dos inferiores estava coincidindo com a borda dos superiores, devido a esta projeção lingual. Como a língua não estava situada no palato, em todo se acomodando no palato, gradativamente essa maxila estava ficando atrésica, como pode ser observado. Observe essa maxila levemente contraída, tendendo a ter uma mordida cruzada posterior. Exatamente porque a língua estava se acomodando mais no assoalho lingual, projetando esses incisivos inferiores. Com isso, essa maxila não estava se desenvolvendo como deveria, e só a mandíbula estava em crescimento. Olha a visão lateral do lado direito, podemos ver bem isso, a ausência de espaço para os incisivos, né? O incisivo lateral superior direito não estava com espaço suficiente, assim como também a visão lateral do lado esquerdo, o incisivo lateral superior esquerdo também estava sem espaço para eles se alinharem. A disjunção palatal foi feita também nesta criança, e embora ela não fosse respiradora bucal, embora ela não tivesse apneia obstrutiva do sono, mas o objetivo principal foi favorecer o crescimento desta maxila para que acomodasse todos os dentes que estavam em fase de erupção e não só a mandíbula se desenvolvesse, para que ela tivesse uma harmonia facial, porque ela estava com o perfil côncavo e nós queríamos que ela voltasse a ter um perfil reto, que ela tivesse a se desenvolver normalmente. E nós teríamos que intervir com a ortodontia interceptadora, com o que seria a disjunção palatal. É óbvio que com a disjunção palatal traz benefícios, também não só com relação aos dentes, mas também favorece o processo respiratório. Favorece com que a maxila, ao se alargar, eu também crio a oportunidade para a assoalho nasal, assoalho das fossas nasais também se alargarem, criando uma área maior para a respiração, ok? Então vejam, foi o que como comentei agora com vocês, ela não tinha obstrução na nasofaringe nem na orofaringe. Então a indicação da disjunção palatal não era para correção de apneia do sono, não era porque ela era respiradora bucal. Ela voltou há 1 ano e meio atrás, depois de corrigido, né, com a disjunção palatal, e já temos uma situação bem mais harmônica, onde nós temos uma boa relação do lábio superior com o lábio inferior, em repouso, as narinas ficaram mais dilatadas, o que era esperado com o aparelho disjuntor, isso acontece mesmo, não é? Mas o perfil bem mais harmônico, um perfil reto,
onde o assoalho das fossas nasais, o lábio superior, o lábio inferior e mentro estão numa reta. Então isso se tornou uma harmonia facial, se tornou agradável, a mãe estava satisfeita. A criança deixou de ter um perfil levemente côncavo para um perfil reto, mais aceitável. E a foto do intraoral é que é mais gratificante ainda, porque não foi feita nenhuma intervenção com aparelho ortodôntico fixo. Até agora só foi feita a disjunção palatal. Isso criou oportunidade para que os incisivos erupcionassem corretamente, assim como os caninos e os prés. Essa garota tem 10 anos, mas já tem uma boa relação de canino e de molar, sem nenhuma intervenção ortodôntica fixa. Do lado esquerdo também. Então, faltam agora erupcionar somente os segundos molares permanentes. Então, temos que ter em mente que é super benéfico o tratamento ortodôntico com a disjunção palatal na fase inicial da dentição mista ou até mesmo no final da dentição decídua. Tão logo você observe que essa criança seja uma respiradora bucal ou que ela tenha alguma tendência a se tornar uma criança apneica. Então, vamos intervir precocemente, que só benefícios traremos para as crianças. Então, existem vários tipos de disjuntores. O que eu utilizo é o disjuntor do tipo RAS, que ele é dentro muco suportável. Então, tem vários modelos, dependendo da ação que você deseja. Temos esse aqui do tipo RAS, temos o IRAX. Não é? Assim, observem que em algumas situações, nem a mãe às vezes se surpreende, por que não houve diastema tão evidente como em outro caso? A explicação é o seguinte: a disjunção houve, a eficácia do aparelho é evidente. A questão é que quando existe um grande apinhamento, esse espaço obtido com a disjunção, ele é utilizado pelos incisivos para se alinharem, para corrigir aquele apinhamento. Quando existe pouco apinhamento, o espaço também é obtido, mas é criado uns diastemas entre os dentes, porque não houve utilização deste espaço para alinhamento dentário. Eles já estavam alinhados, por isso que esses diastemas ficaram mais evidentes nessa foto em relação a essa de cada. Não é que o RAS tenha sido mais eficaz que o IRAX, de forma alguma. Os dois tipos de aparelhos são eficazmente comprovados na literatura. Agora, atualmente, uma escola em São Paulo está usando o MARP para fazer essa disjunção, até mesmo em crianças. Ele primeiramente foi preconizado em adolescentes, né, quando a sutura palatina já estava consolidada, para evitar que essa criança esse adolescente se submetesse a uma cirurgia ortognática. Mas ela está sendo preconizada também, a dentição mista, para fazer essa disjunção maxilar. Em caso de crianças que tenham a apneia obstrutiva do sono, ou até mesmo que seja somente um respirador bucal como forma preventiva da apneia. Porém, eu considero desnecessário, porque tanto o RAS como o IRAX são eficazes. E a desvantagem deles é que você tem que colocar mini implantes na casa dessa criança, mais aparelhos ainda, certo? Enquanto só simplesmente com a ideia de que a sutura, usando do tipo com o MARP, a abertura da sutura seria simétrica, tanto na região anterior como na região posterior do aparelho. Enquanto que o tipo RAS e o tipo IRAX, a abertura ocorre mais na região anterior. Mas isso, em relação à apneia do sono ou respirador bucal, isso não quer dizer que este aparelho é mais eficaz do que os outros. De forma alguma. Eles são similares em sua eficácia. Então, mas como é mais cômodo para a criança usar o tipo RAS ou IRAX, eu preconizo que seja usado esses aqui na idade precoce. Vamos deixar o MARP para que seja usado em pacientes que a sutura palatina já esteja consolidada e que você precisa fazer uma ruptura dessa sutura para um tratamento corretivo da mordida cruzada esquelética ou dento-esquelética, para evitar que esse paciente entre numa cirurgia ortognática. Então, vamos preconizar somente o RAS, na minha opinião. Se o RAS e o IRAX já são eficazes, devemos continuar com quem está mostrando realmente que é benéfico para o paciente e é mais cômodo. Mas temos que ter em mente também que a obesidade infantil
também pode promover a apneia obstrutiva do sono nas crianças, porque o tecido adiposo que se acumula subcutaneamente, ele pressiona os músculos da orofaringe, impedindo a sua contratibilidade natural, porque esse tecido adiposo está pressionando. E vocês já sabem, diante dos vídeos anteriores que eu mencionei, que a abertura da orofaringe ela é mantida devido à pressão do ar inspirado e pela própria contração dos músculos da orofaringe. Então, você, com a reeducação alimentar, diminuindo o tecido adiposo nessa região, você vai permitir que os músculos da orofaringe tenham novamente a sua elasticidade, a sua contratibilidade e permitam novamente o aumento da luz da orofaringe, facilitando a passagem aérea. Então, vamos pensar que nós não devemos incentivar a obesidade infantil, porque se a criança não tiver, né, na infância uma apneia obstrutiva do sono, ela poderá desenvolver no futuro, na fase adulta, a apneia, justamente pelo fato dela ter sido uma criança, um adolescente, um adulto obeso. Então, vamos pensar na reeducação alimentar das nossas crianças. Mas mesmo temos que pensar o seguinte, além disso, naqueles casos mais graves, onde os episódios da apneia são inúmeros, por exemplo, é considerada apneica se a criança basta ter um episódio. Ou seja, o que é um episódio? Uma parada respiratória, uma diminuição da ventilação, pelo menos 10 segundos. Um episódio dura 10 segundos por hora. Então, se uma criança tem um episódio, ela já é considerada apneica do tipo leve. Se ela tem, e assim relativamente, ela pode se tornar uma apneica do tipo moderado ou do tipo grave. E às vezes você faz todas as intervenções. Se ela é uma criança que tem hipertrofia das adenoides amígdalas, o otorrino opera. Se ela tem desvio de septo, o otorrino opera. Não é verdade? Se ela tem rinite ou sinusite, ela é tratada. E o ortodontista age com tratamento auxiliar, fazendo a disjunção palatal, aumentando a largura dessa maxila e promovendo também o aumento das vias aéreas superiores. Mas, às vezes, todos esses procedimentos não são suficientes para curar a criança da apneia obstrutiva do sono. Às vezes, ela só faz diminuir o número de episódios por hora, mas não fica totalmente curada. E aí, então, nesses casos, o CPAP ele é indicado. Indicado até que essa criança chegue à idade adulta e possa fazer uma cirurgia ortognática de avanço da maxila e mandíbula, se ela o desejar. Ou então, ela vai ter que ficar presa ao CPAP na fase adulta. Ou usar aparelhos ortodônticos que projetam essa mandíbula para frente durante o sono, que é uma outra opção. Então, se pudermos agir precocemente e auxiliando essas crianças com aparelho ortopédico, com junção palatal, quando elas já são diagnosticadas com respiradora bucal ou com apneia, ou desde a infânciazinha do bebezinho, ensinando essa mãe a amamentar para estimular esse crescimento mandibular, estimulando que essas crianças façam natação, né, provavelmente na idade inicial da infância, para que desenvolva o sistema cardiorrespiratório, isso tornando favorável a capacidade respiratória da criança, nós deveremos agir. As medidas preventivas sempre são as melhores medidas a serem tomadas. Porque nossa intenção é que essa criança não se torne um adulto dependente do CPAP. Porque nós sabemos que a apneia obstrutiva do sono traz várias consequências. Essa pessoa pode se tornar um paciente diabético, um paciente hipertenso. Numa crise dessa de apneia obstrutiva do sono, ela pode ter uma morte súbita, pode um adulto infartar. Quer dizer, só trazem consequências maléficas. Então, vamos agir preventivamente, que é a melhor atitude. Existe também uma forma, assim, tomar uma forma mais lúdica. Você pode, às vezes, se a criança necessita, você personalizar um CPAP da criança. Veja aí para ver se eu torno mais agradável, porque não é, até ela se acomodar, cômodo, não é? Até ela se acomodar com isso, usando esse aparelho, ela vai relutar bastante. Então, você tem que agir de várias formas para que seja o mais aceitável possível o CPAP quando é imprescindível. Nessa situação,
a criança ela tem que ficar sob o comando, sob a orientação do neurologista ou então do médico do sono. Ele tem que ser acompanhado para ver se essas crises de apneia vão diminuindo gradativamente ou se elas vão aumentar com o tempo. Quer dizer, a gente faz a nossa parte com o tratamento auxiliar, mas às vezes a gente não cura. Então é preciso haver uma combinação de vários profissionais agindo. O otorrinolaringologista cuidando da parte sinusite, de rinite, hipertrofia das amígdalas adenoides, o neurologista acompanhando esses pacientes, não só no exame de polissonografia, mas o acompanhando se houver necessidade de usar o CPAP, ortodontista ou odontopediatra auxiliando com a disjunção palatal, aumentando a largura da maxila e, consequentemente, aumentando as vias aéreas superiores, porque a base do assoalho do crânio também, a base do crânio é alargada, os ossos esfenóides e etmóides também são alargados. O fisioterapeuta agindo a nível de auxiliar a reeducação respiratória desta criança. O fonoaudiólogo também atuando na postura lingual da língua, na postura em repouso, assim como durante a deglutição. Então tem que haver uma interação de várias especialidades. Então é muito importante que nós saibamos que todos nós desenvolvemos um papel primordial, que a nossa intenção é que essa criança não se torne uma criança apneica e se o for, que seja curada. Não só amenizada a apneia, mas que seja verdadeiramente curada e não se torne um adulto dependente do CPAP, ou com necessidade de cirurgia ortognática, de avanço de maxila e mandíbula, ou que não fique dependente do aparelho ortodôntico protrator mandibular, que traz muito incômodo e às vezes até um ADTM. Então, vamos pensar sempre que a prevenção é a melhor atitude. Eu espero que tenha podido contribuir com vocês, com esses 3 vídeos sobre a apneia obstrutiva do sono, e estou disponível para qualquer situação. Vocês podem me contactar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Estou sempre disponível para tirar qualquer dúvida que vocês queiram, não só os profissionais de saúde, mas também você, mãe leiga, que precise de alguma atenção. Muito obrigada pela atenção de vocês.